Fala cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos conferir os lançamentos do mês. Talvez um dos melhores meses até agora, né, nesses últimos 3 meses aí do ano de 2025, e que promete ser interessante, com vários gêneros e tipos de filmes diferentes que chegam este mês. Então, sem mais enrolação, vamos conferir todos esses títulos que chegam no mês de março. Então, simbora! O primeiro que a gente vai comentar chega no dia 6 de março, que é o filme Better Man, a história de Robbie Williams. E é o cantor Robbie Williams, não o ator, beleza? É o cantor britânico. O filme está concorrendo ao Oscar, por exemplo, então é um dos filmes que lançou lá na gringa, né, no final do ano, em dezembro de 2024, e chega aqui pra gente agora em março. E o filme tem chamado bastante atenção e tem tido, né, boas críticas, apesar de algumas delas não serem tão boas assim. Mas a questão é que é sobre a história e também, claro, né, o CGI do filme. E sim, temos um CGI no filme de cinebiografia. Isso porque o cantor Robbie Williams era conhecido como The Monkey, né, ou o macaco, algo parecido com isso. E assim, eu não manjo muito da história do Robbie Williams, né, nem conhecia, né, o trabalho dele. Ele recebeu muitas críticas no começo da sua carreira e teve aí algumas divergências. E a gente vai acompanhar tudo isso dentro do filme. Por isso, né, a representação dele dentro da obra vai ser esse CGI, né, de macaco. Vamos talvez conseguir um pouco mais de nuances, né, desse trabalho, dessa vida do cantor que passou por poucas e boas, né? Ele teve ali uma ascensão meteórica, um auge e, claro, uma queda. Mas ele conseguiu se reerguer, né, dando a volta por cima, e vamos então ver tudo isso no longa. Aparentemente o longa tem sim um CGI decente, mas é o que a gente viu nos trailers. A gente ainda não assistiu, pelo menos, a versão dublada do filme, que eu vi a versão original. Então, eu até gostei do filme, né, mas ali tem algumas coisas que me incomodaram e, assim, não é um filme, às mil maravilhas, mas ainda assim é um filme decente de cinebiografia, porque a gente tem várias cinebiografias por aí e com certeza essa se destaca, principalmente por essa questão, né, empregada ao próprio macaco, né, de CGI ali, que é essa representação do Robbie Williams. Então fica ligado aí que esse é um dos grandes lançamentos do mês. E a parte que eu falei sobre o CGI e o Oscar, sim, ele está concorrendo ao Oscar de melhores efeitos visuais, então é de se esperar algo interessante, né? E no mesmo dia temos um filme que é um pouco peculiar e que me chama muita atenção, que é o filme Mickey 17, ou Mickey 17 se você preferir. O filme me chama muita atenção por ser peculiar, mas também por ser um filme do mesmo diretor de Parasita, Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar, né, para vocês que não lembram aí, como o melhor filme, sendo também o melhor filme estrangeiro, né? É uma perspectiva um pouco diferente, trazendo, né, no papel principal Robert Pattinson, que vai fazer o papel de Mickey. E tem uma peculiaridade, porque essa ficção científica vai trazer alguns temas meio polêmicos em alguns momentos, mas em momentos descontraídos. Pelo menos é o tom que a gente vê dentro do trailer, né? O filme promete aí mexer com a sua mente em alguns aspectos, principalmente por conta da própria consciência em si. Porque Mickey está participando, né, de um grande projeto onde eles precisam colonizar um outro planeta. E esse é o planeta Niflheim, um planeta gelado, né, nomeado assim por conta da mitologia nórdica, um planeta que tem alguns aspectos, né, que pode haver vida, né, ali se a gente colonizar de forma adequada. E é aí que entra a grande jogada do filme. Mickey tem ali algumas difíceis tarefas, né? Algumas tarefas meio suicidas. E depois que ele acaba indo de F, ele tem meio que um backup, né? Onde a sua estrutura e os seus pensamentos, enfim, a sua vida é refeita como um clone. Então ele é clonado com todas as suas experiências. E é aí que entra também o outro plot do filme. Isso só no trailer que a gente viu, né? Então a gente pode até esperar outros plots dentro do próprio filme. Porque
Mickey acaba sobrevivendo a um desses desastres, né? E alguns dias depois, quando ele retorna à nave, ele acaba vendo um outro dele. E assim, né? Se você fosse um clone, o que você faria nessa situação? Tentaria eliminar o clone que está lá ou como que é? Você ia embora? Então, é mais ou menos essa a questão que Mickey vai precisar resolver. Então, o filme bem maluco, né? Mickey 17 é porque ele é o clone 17, aparentemente, e vamos ver todas essas tretas de como é a questão da própria consciência que a gente chama, né, de consciência. Então, se você for clonado ou se teleportar, né, de um lugar para outro, qual seria você? O antigo ou o novo? Essa que é a grande questão do filme. Então, vamos esperar coisas boas. Esse diretor aí já entregou uma obra insana, que é Parasita. E claro, tem aquele charme que a gente sempre gosta. E aí vamos para um filme um pouco mais dramático, que é o filme Pequenas Coisas Como Estas. O filme é protagonizado pelo Cillian Murphy e também produzido por ele. O filme promete ser uma experiência um pouco mais humana, né, nas palavras dele, como uma perspectiva um pouco diferente, um pouco mais voltada para a nossa realidade, né, como uma crítica social e religiosa em vários aspectos. O filme se passa em 1985 e segue a vida de um vendedor de carvão e de madeira que acaba descobrindo algumas coisas estranhas e duvidosas de uma comunidade cristã que acaba, né, envolvida aí em algumas perspectivas, como eu disse, duvidosas em relação aos fiéis. E ele acaba se envolvendo ainda mais quando ele descobre, né, que uma mulher acaba sendo presa em um galpão de carvão após, né, divergências religiosas e ela não se comportar como uma cristã. Então tem toda essa questão que é polêmica e é pesada em vários aspectos. E assim, vindo de Cillian Murphy, pode ser uma experiência peculiar, para dizer o mínimo, repleto de cenas insanas de atuação. Então é um filme um pouco mais dramático, né, como o próprio gênero já mostra isso, e também pela atuação que Cillian Murphy entrega no trailer. A gente pode esperar aí um dos grandes dramas do ano. Outro filme agora vindo do Brasil, isso mesmo, um filme brasileiro chamado Vitória, que vai trazer, né, a grandiosa Fernanda Montenegro, que deve estar nessa vibe agora de filmes novamente, até mesmo porque a sua filha está concorrendo ao Oscar esse ano, né, com o filme Ainda Estou Aqui, que é a Fernanda Torres. Então a gente pode talvez emplacar mais um, né, esse ano de 2025. Quem sabe? São muitas questões aí que a gente vai ter que descobrir ao decorrer desse ano. Mas é um filme que pode ser sim uma grande aposta, porque o filme traz uma perspectiva um pouco diferente. Sabe aquela senhora que você tem aí no bairro que fica olhando a galera na rua, né? É a famosa vizinha fofoqueira que fica, né, olhando todo mundo? Então, é mais ou menos essa perspectiva do filme Vitória, onde vamos acompanhar essa idosa, né, essa senhora chamada Vitória, que é uma senhora sozinha, né, solitária, e ela acaba então vendo alguns comportamentos estranhos e decide fazer alguma coisa com isso, né, com esse tempo que ela tem basicamente. Ela começa a filmar o movimento da rua, principalmente por conta das coisas que estão acontecendo, né? A criminalidade e a violência estão ainda mais em alta, né, com o passar do tempo, e isso a incomoda. E ela começa então a filmar a vizinhança, né, quer dizer, filmar ali a rua, basicamente em tempo integral, e tentando assim ajudar o trabalho policial. Até que um jornalista descobre o que ela está fazendo e acaba ajudando ela ainda mais a descobrir algumas coisas, né? Mostrando ali os aviãozinhos, a galera meio da pesada aí, que pode estar envolvida em várias outras coisas. E aí que tá, né? Se essa galera descobre que a Dona Vitória tá filmando eles, né? Então essa é a perspectiva do filme e pode ser aí uma grande pedida. E agora um filme da Netflix, que é um filme que eu estou esperando há algum tempo e eu tô com um pouco de pé atrás com esse filme aqui, porque parece que a Netflix não tem outras atrizes no seu portfólio, porque a Millie Bobby Brown tá fazendo tudo, basicamente, né? E ela volta aqui em Estado Elétrico. Não que ela seja uma atriz ruim, mas a gente já viu ela em tantas coisas, né? E ela é uma pessoa muito, eu não sei dizer, mas tipo,
ela é a Millie Bobby Brown em todos os aspectos, em todos os filmes que ela vai fazer. Então eu não sei como lidar com isso. Mas enfim, o filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, onde temos um mundo um pouco diferente do nosso. Um mundo com um visual meio retrofuturista se passando nos anos 90, o que já me chama a atenção só por isso, né? Que os anos 90 foram os melhores. Mas enfim, o filme então vai trazer essa perspectiva onde temos robôs, né, na sociedade. A sociedade evoluiu um pouco antes e com isso veio os robôs. E aí é que tá, né? Conforme a evolução foi cada vez sendo aprimorada nos aspectos sociais da coisa, os robôs acabaram tendo ali algumas divergências com os humanos e os humanos acabaram banindo eles para esse que é chamado o estado elétrico. Então é um local onde os robôs ficam, que é esse estado aí, né, o estado elétrico. E aí entra a personagem da Millie Bobby Brown, que acaba, né, conhecendo um robô e que ela acredita que esse robô está sendo controlado pelo seu irmão mais novo, que foi dado como morto. E aí ela entra em toda essa questão tentando descobrir o que aconteceu de fato com seu irmão e também descobrindo algumas coisas do que aconteceu de fato quando surgiu, né, o estado elétrico por conta dessa divergência dos humanos com os robôs. O filme também me chama a atenção porque é dirigido pelos irmãos Russo, então a gente pode esperar algo interessante no mínimo. Mas ainda assim, como eu disse, eu fico com um pouco do pé atrás porque tem umas cenas ali no trailer que eu achei meio bobo. Mas enfim, vamos esperar para que Estado Elétrico seja um dos grandes filmes do ano. Pelo menos eu tô esperando que sim. E sim, meus amigos, esse é o mês. É o mês de Branca de Neve. O live action da Disney adaptado do mesmo conto, né, que foi adaptado à animação dos anos 40. A primeira animação da história, então é mais ou menos essa a pegada. E assim, muitas questões, né, surgiram com esse filme, principalmente a grande questão dos anãos, ou anões, ou pessoas com nanismo. Bom, eu não sei qual você prefere usar, mas enfim, os anões de CGI que eles colocaram no filme por toda a polêmica que aconteceu e acabou envolvendo, né, toda a comunidade de atores anões. O filme vai ser uma adaptação do conto e não uma adaptação do próprio desenho da Disney. Claro que tem muitas cenas 1 para 1 e tal, mas ainda assim vão ter algumas alterações, até mesmo porque o tempo, né, de filme é um pouco maior, então algumas coisas vão ser alteradas. E para quem não lembra, né, de Branca de Neve de 1937, a história já foi muito contada. É praticamente impossível, né, uma pessoa que talvez não tenha conhecido essa história. Mas para você que estava aí numa caverna, talvez, a gente vai contar aqui para você. Branca de Neve acaba encontrando então essa casa com os 7 anões, mas isso nem é o grande plot do filme, né? Porque a inveja de sua madrasta acaba se sobressaindo a essa história de 7 homens que moram, né, juntos e que chamam uma mulher para morar com eles. Mas enfim, a Rainha Má, então, com um espelho mágico, pergunta para ele sobre a questão da beleza. Quem é a pessoa mais bela de todas? E ele responde que é a Branca de Neve. E aí ela fica meio brava, manda um caçador ir até ela e matá-la, basicamente. Mas aí é que tá, o caçador não faz isso e ela tem que dar um jeito ela mesma. Ela então envenena uma maçã que a coloca em um sono profundo. E ela só poderá acordar se o verdadeiro amor bater a sua porta e a beijá-la, para conseguir despertar assim do seu sono eterno. E dentro desse filme, esse talvez nem tenha sido também o plot mais impressionante, porque o filme nem lançou ainda. Teve essa polêmica dos anões, teve a polêmica da protagonista com a Rainha Má, e toda essa perspectiva, né, de que a beleza se sobressai. Mas aí é que tá a questão. A beleza que eles falam, né, e que fica nas entrelinhas, né, fica subentendido, é a beleza interior e não a beleza exterior. É mais ou menos essa a parada, né, que o filme tenta passar. Porque mesmo a Rainha Má sendo a mais bela, né, depois do que ela fez, ela não é tão bela, entende?
porque não é sobre isso. Então a perspectiva das pessoas aí podem estar equivocadas em alguns aspectos, colocando em perspectiva a atriz Gal Gadot com a atriz que faz a Branca de Neve, que eu não lembro o nome, mas enfim, deixa eu ver. É a atriz Rachel Zegler, né? Mas enfim, colocando essa perspectiva de beleza exterior, talvez a galera tenha razão, que, né, a Gal Gadot é muito mais mulher do que a outra, né, em questão dessa beleza, né, exterior. Mas não é sobre isso, pelo menos na minha opinião, na mensagem que eu entendi sobre o filme. E é um filme dos anos 30, né, 1938, né, galera? Assiste de novo aí, talvez você não tenha prestado atenção porque você assistiu quando era criança. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixa o like já, se inscreve no canal, né? Mas ativa o sininho, porque a gente vai falar sobre tudo isso na nossa resenha sobre o filme. Eu vou falar de todas essas questões aí, né, que envolveram essa produção, todas essas polêmicas, eu vou um pouquinho mais a fundo sobre tudo isso, beleza? Então fica aqui com a gente. E esse mês também temos, e no mesmo dia de Branca de Neve, temos também o filme The Autumn Nights, ou Máfia e Poder. O filme que é uma das grandes apostas para o gênero em 2025, que traz um elenco pesadíssimo, com Robert De Niro no papel principal e também Cosmo Jarvis, que vai ser o seu contraponto ali. O filme promete trazer as mais clássicas histórias de máfia dentro dessa proposta, onde vamos ter duas grandes famílias e dois grandes companheiros de vida, né, tipo dois amigos mesmo, que cresceram junto e cresceram com esse tipo de coisa em suas vidas, a máfia, e com perspectivas diferentes de como lidar com cada situação, porque vamos ter esses dois contrapontos, onde né, o Frank, interpretado pelo Robert De Niro, é uma pessoa um pouco mais benevolente, mais calma, e Vito vai ser aí o total oposto, um dos gangsters mais clássicos que você já tem ouvido falar, né? Tipo, dedo, entendeu? E putaria, então é o cara que realmente vai fazer acontecer, seja lá de qual forma for. E aí temos essa divisão, né, entre essas famílias e como eles vão lidar, sendo eles conhecidos, né, e amigos de infância. Toda essa questão dentro da própria máfia. Então o filme promete entregar algo bem expressivo, né, dentro do cinema de máfia que a gente tá precisando, né? O último grande lançamento assim foi o Irlandês, que eu gosto muito. Precisa de filmes, né, para essa roupagem um pouco mais clássica do cinema, né, visto essa questão da máfia, porque é um tema bem interessante. E claro, a máfia que a gente viu nos anos 70, 80, né? Quer dizer, eu não vi, né? Mas enfim, as máfias italianas, né? As máfias clássicas mesmo. Então o cinema retratou muito bem esse tipo de coisa, né? No cinema dos anos 70 e 80 e acabou se perdendo com o tempo. Com os clássicos O Poderoso Chefão, Scarface, depois tivemos os Bons Companheiros nos anos 90. Então esse tipo de filme pode ser sim uma grande pedida, visto o que a gente viu, né, de evolução dentro do cinema. Então Autumn Nights pode ser aí uma das grandes obras do gênero. E para fechar aí os destaques do mês, temos o filme Novocaine, A Prova de Dor, onde vamos acompanhar a história de Nathan Kane, um jovem que tem ali uma rara doença, uma rara condição, que ele não tem dor. Todos os sensores de dor, basicamente, do corpo dele não existem, né? Estão desligados, adormecidos ou simplesmente não existem. Eu não sei muito sobre essa doença, mas eu sei que existe. E aí é que tá. Ele acaba se adaptando a essa condição, fazendo algumas coisas, né, para lidar com isso, como colocar temporizadores para ele sempre verificar, né, o seu corpo, para ver se não tem nenhum ferimento ou coisas do tipo, para fazer algumas tarefas do cotidiano, entre outras coisas. Eu sei que parece ser algo interessante, não sentir dor, mas é um mecanismo de defesa e pode ser muito perigoso, né? Você pode estar sofrendo um grande ataque ao seu corpo e você não sentir, né? Sei lá, uma faca na tua mão, por exemplo. Você pode estar tendo ali um corte muito feio e, claro, a dor vai te impedir de prosseguir. Já ele não tem isso, então
a dor não vai fazer com que a parada pare, a não ser que ele olhe. Então isso é bem perigoso em vários e várias camadas, em vários âmbitos da própria vivência humana. E isso vai ser demonstrado dentro do filme, após algumas coisas acontecerem. Porque ele acabou, né, se adaptando a isso e tentando ali viver uma vida tranquila, sem muita emoção, né? Trabalhando como executivo bancário. Então é uma vida bem tranquila, né? Não tem grandes coisas que podem machucá-lo. Mas é aí que tá. De repente, em um dia aleatório da vida, eles estão sendo assaltados. E um de seus colegas acaba servindo como refém. E ele tem a brilhante ideia de ajudá-lo, né? Tentar salvá-lo, se aproveitando assim da CIPA. Que basicamente é o nome dessa doença. Mas enfim, ele vai usar a sua condição, né, esse seu superpoder, para conseguir, né, algum espaço e tentar livrar o seu amigo dessa situação. E isso vai render muitas coisas interessantes que, assim, eu confesso que esse filme me chamou a atenção, principalmente pelo tom do filme, né? Pela galhofada que ele pode apresentar aí. A condição é uma parada séria, mas o jeito que eles vão tratar dentro do filme parece bem legal, beleza? Então, esse aqui também é um dos grandes filmes aí do mês de março. E bom, pessoal, então esses foram os destaques de filmes do mês de março de 2025. Mas calma lá, ainda não acabou, porque ainda temos mais alguns filmes para apresentar aqui para vocês, né? Então fica ligado aí. E DJ, solta o som pra gente conferir outros lançamentos que chegam ainda este mês. Então, bora lá! E bom, então esses foram os destaques e mais alguns outros filmes que chegam este mês. Alguns ainda são filmes concorrentes ao Oscar, alguns filmes que chegaram, né, só agora no Brasil. Então pode ser um mês bem interessante para você acompanhar no cinema, hein? Fica ligado. E claro, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E agora eu vou deixar algumas recomendações para vocês, beleza? Vou deixar o nosso vídeo aqui sobre os mais esperados do ano, que tá bem interessante tudo que chega, né, de novidade esse ano. E vou deixar aqui também, só que desse lado dessa vez, o nosso vídeo, né, sobre os melhores filmes do ano de 2024. Talvez você tenha perdido alguma coisa e vai estar aqui nessas recomendações que eu vou dar para vocês, tranquilo? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!